Efésios, capítulo 4. Leremos dos versos de 1 até o verso 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando Deus cria o mundo, Deus cria o homem, a humanidade, para que fosse uma grande família, todos com o mesmo pai e uma mesma mãe, Adão. Mas com a queda do homem, irmão mata irmão. A partir daí nós temos divisões, guerras, mortes, desigualdades. A individualidade passa a prevalecer e imperar em detrimento da unidade. Todos nós, queridos, somos filhos de Adão. Podemos chamar o nosso próximo de irmão, porque todos temos o mesmo sangue do mesmo pai. Todos somos filhos de Adão. Porém, em Cristo, o propósito de Deus é cumprido e a divisão que havia é dissipada. O pecado que divide é dissipado. Por meio de Cristo nós somos novamente unidos como uma família da fé, uma unidade mesmo com tantas diferenças. Uma humanidade que era alienada é reconciliada por meio de Cristo. Uma humanidade antes fragmentada, ela é unida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados para trazer comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, comunhão essa que foi perdida na queda. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, para que fosse uma carta circular para todas as igrejas da Ásia Menor, ele escreve com esse intuito, e aqui ele aborda bastante sobre uma igreja ser unida, de modo que o tema da nossa mensagem nessa noite é a unidade na diversidade da igreja, a unidade na diversidade da igreja. E Paulo no versículo 1, ele coloca: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor. Ele coloca uma conjunção aqui para iniciar o seu argumento. Rogo-vos, pois. Esse pois, uma conjunção que poderia ser traduzida também como portanto. Ele está concluindo algo que ele disse anteriormente. Algumas semanas atrás nós vimos a epístola de Efésios 3, dos versos 14 a 21, quando Paulo ora por essa igreja. Depois de ter rogado ao Pai, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que antes de que haja qualquer ação da igreja, é necessário a oração, buscar a face de Deus. Muitas vezes nós queremos agir e depois que as coisas não dão certo, então a gente ora. Primeiro oramos, primeiro buscamos a face de Deus. A oração é a maior arma do cristão. Pela força do nosso braço nós não podemos. Você tem orado, querido, para que a igreja seja unida. Você tem orado para que Deus habilite seu coração a andar como Jesus, a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Temos orado pela igreja de Cristo, para que a igreja seja abençoada. Precisamos orar, precisamos colocar-nos perante a face de Deus. Depois de orar, então, Paulo exorta a igreja, ele diz: rogo-vos, como prisioneiro no Senhor. A
palavra rogo aqui, no grego é a palavra parakalô, que é um pedido. Ainda hoje na Grécia, o parakalô, se não me engano, significa por favor. Alguma coisa nesse sentido. No sentido bíblico, o grego antigo, essa palavra significa uma exortação da parte de Paulo, um senso de urgência, um pedido, mas quando vem da parte de um apóstolo, não é meramente um pedido, é uma exortação, é uma ordem urgente. Eu rogo a vocês, como prisioneiro no Senhor, aquele que está entre algemas, porque desejou pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ver uma igreja unida pelo poder, pelo amor de Cristo, prisioneiro de Cristo e prisioneiro por amor a Cristo. Paulo é um prisioneiro de Cristo, porque ele não pode agir de conformidade com o que ele quer. Ele é servo do Senhor, e ele faz aquilo que Cristo manda, e ele está preso porque Cristo o mandou a Roma, e lá então ele é preso, ele é acorrentado, e ao mesmo tempo, ele é preso por amor a Cristo, por pregar a palavra do Senhor. Então Paulo, como prisioneiro, como alguém que está preso por amor à igreja, ele exorta a igreja, ele faz algumas exortações à igreja, para que seja uma igreja unida. Então ele diz, que eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados, andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Essa exortação que Paulo faz aqui, em Efésios 4:1, é uma exortação que Paulo já tinha feito anteriormente. Ele utiliza bastante esse tipo de exortação. Em 1 Tessalonicenses 2:12 ele diz: olha, vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de modo digno de Deus, que os chamou para seu reino. Filipenses capítulo 1, verso 27, Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivam de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Como igreja de Cristo, nós somos chamados, exortados a vivermos de modo digno do Senhor. Paulo está falando, viva a altura do Evangelho. Viva a altura do Evangelho. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, todos acompanhamos o caso daqueles nadadores americanos que deram parte na polícia por uma falsa comunicação de crime, e na verdade quem estava transgredindo a lei eram eles, e aquilo foi uma vergonha para a nação deles. Aqueles homens que estavam representando no Brasil os Estados Unidos, não andaram de modo digno da nação que os enviou. Eles causaram uma vergonha para a sua nação. Nós, comissionados pelo Senhor, devemos andar de modo digno do Senhor, não nos envergonhando do Evangelho. Quando nos envergonhamos do Evangelho, nós nos tornamos uma vergonha para o Evangelho. Nós somos chamados a andar de modo digno da vocação, queridos. Quando não andamos de modo digno, quebramos o terceiro mandamento. O terceiro mandamento diz: não tomar o nome de Deus em vão. E não tomar o nome de Deus em vão não significa simplesmente quando eu falo o nome de Deus em coisas vãs. Significa também, uma vez que Deus colou o nome dele em mim, uma vez que eu sou chamado povo de Deus, quando eu não ando em conformidade com a palavra do Senhor, eu estou envergonhando o nome do Senhor, eu estou levando o nome do Senhor em vão. Sabe quando as pessoas olham para você e dizem: ah lá, depois fala que é crente, olha lá, ele é cristão e está agindo dessa maneira? Andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E Paulo então ele trabalha 5 bases, 5 pedras
que apontam para o caráter cristão. Quando ele trata então da unidade da igreja, ele vai dizer que a unidade da igreja depende da caridade da nossa conduta, no verso capítulo 2. Então esse modo digno, ele vai dizer: andem com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele utiliza 5 palavras aqui, que mostram como andar de modo digno, como andar de modo que, se eu agir dessa maneira, a igreja será uma igreja unida, uma igreja que seja humilde, uma igreja que seja mansa, uma igreja que seja longânima, uma igreja que seja tolerante, uma igreja que seja amorosa. Essa unidade não começa com estruturas, a unidade da igreja não começa com hierarquias, a unidade da igreja não começa com dons espirituais, a unidade da igreja começa com qualidades morais, com um caráter santo. Paulo coloca para nós então, com toda humildade. Se não me engano, 2 semanas atrás, quando vimos o texto de Filipenses capítulo 2, quando diz lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E anteriormente, quando Paulo vai dizer que a igreja deveria ter o mesmo pensamento de humildade, é a mesma palavra que ele utiliza aqui, de ser humilde, tapeinofrosine, que é a palavra de ter um pensamento modesto, humilde acerca de si mesmo, alguém que não tem um olhar altivo, alguém que não se coloca acima dos outros, alguém que olha para os outros como até superiores a si mesmo. Nós somos chamados, queridos, a ser humildes. Essa palavra não era uma palavra boa na época de Paulo. No contexto grego, a palavra humilde nunca foi colocada num sentido de aprovação ou de admiração. Era vista como um sinal de fraqueza, tanto para gregos quanto para romanos. Era uma palavra atribuída a escravos, gente que não pensa por si. E Paulo está dizendo isso: nós somos escravos de Cristo, e o nosso pensamento não é individualista, o nosso pensamento é o mesmo de Cristo. Uma igreja humilde, pessoas humildes, e humildade caminha junto com mansidão. Mateus capítulo 11, 28 em diante, Jesus diz: tomem do meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. A segunda palavra que Paulo coloca aqui é mansidão. A palavra manso, no nosso português, não é muito utilizada para pessoas. Quando utilizada para pessoas, às vezes é utilizada num contexto ruim, né? Num contexto de alguém que não age, alguém, né, que fica parado, que aceita tudo. Não é disso que o texto está falando. Alguém manso é alguém que é dominado por Deus. Um animal manso é um animal que você pode montar nele. Um cavalo manso você pode montar nele. Para onde você mandar ele ir, ele vai. Um cavalo selvagem, você pode até tentar montar nele, você vai cair, né? A menos que você esteja num rodeio lá e aí você queira, né? Mas um animal manso, ele é dominado. Paulo diz: gente que é dominada por Deus, gente que tem a mente de Cristo, gente que olha para o próximo como superiores a si, gente que é guiada pelo Senhor, e não é fraqueza, né, como muitos pensam, mas é força sob domínio. Mansidão, querido, o animal manso, o cachorro manso, por exemplo, não é que ele é fraco, pelo contrário, a força dele está debaixo do domínio dele mesmo e de seu dono. A nossa força tem que estar debaixo do domínio de Deus. Muitas vezes a gente diz que, tem gente que fala assim: eu sou manso, mas até agora eu fui manso, agora que pisaram no meu calo, já era. É o famoso leão com gel, né? Ele está com gel, bonitão, aí pisou no calo dele, vira uma fera. Mansidão, ela é exercida exatamente quando a gente precisa, é quando pisam no calo que eu
percebo que sou manso ou não. Você descobre que o animal é manso quando você dá um tapa nele. O cachorro é manso? Ué, todo animal que está quieto no canto, ele vai... Está tranquilo. Pode passar a mão? Aí você vai descobrir. Nós, queridos, somos chamados a ser uma igreja mansa. É justamente no momento de crise, é justamente quando alguém quer se colocar em uma posição de se impor, e eu posso ser agredido por isso, como eu reajo. Agir, às vezes a gente pensa para agir, mas reagir, a gente revela muito de quem somos. Como são suas reações, queridos? Como que é a sua reação quando pisam no seu calo, quando invadem seu espaço, quando fazem algo que você não gostou? A Bíblia diz que a nossa atitude não deve ser meramente de complacência, de aceitar o erro, mas em mansidão, sendo dominado por Deus, agindo com misericórdia, agindo com graça, agindo com perdão, com justiça, mas em amor. Uma igreja que é humilde, uma igreja que é mansa. Em seguida ele coloca a palavra macrotímia, a palavra longanimidade. Uma igreja que é longânima. Essa palavra, uma possível tradução dela poderia ser tardio para punir o pecado. É alguém que é paciente, é alguém que não tem pedras nas mãos, é alguém que não está pronto para condenar, vai andar a segunda milha, vai continuar buscando cuidar do caído. A igreja precisa ser longânima, querido. Teve um acampamento que a gente fez em São Paulo uma vez. Lá a gente costumava nos acampamentos ter uma história que chamava História Viva. Nessa História Viva passavam por alguns reinos, e aí um deles eu participava da história e eu trairia meu grupo. Eu traí meu grupo, isso fazia parte do script. E aí no terceiro reino, no segundo eu traía, no terceiro reino eu voltava para o grupo pedindo perdão. E aí eu voltei para o grupo pedindo perdão. Eu fiz muito a contragosto, mas o pastor pediu para eu poder fazer, eu tive que fazer. E aí, porque eu gostava muito de participar dessa brincadeira e sabia que isso atrapalharia meu grupo, e aí voltei. Quando eu voltei, o grupo olhou para mim e disse assim: não, está perdoado. Metade falou: como assim? Né? Tem gente que nem quis perdoar. O povo perdoou alguns, mas eles disseram assim: olha, qualquer coisa que ele disser, não ouve. Porque no anterior eu induzi o grupo a fazer algo errado, a ir para a guerra, né? Se ele falar qualquer coisa, não dá ouvido não, esse pecador miserável. Às vezes a gente assina a igreja, querido, para com aqueles que erram, para com os soldados feridos, a gente deixa para trás, a gente não quer caminhar a segunda milha, a gente não quer olhar com graça. Com os nossos erros, a gente quer que as pessoas olhem para nós com graça. Nos nossos erros, a gente é complacente. Com os erros daqueles que estão próximos de nós, a gente tende a ser complacente. Mas com o erro do outro, nossa tendência às vezes é querer endurecer, sabe? Não que a gente deve aceitar o erro, mas a questão é não ter pedras nas mãos, ajudar a levantar. Está do lado, para cuidar do pecador arrependido, para caminhar junto dele. Paulo continua dizendo: suportando-vos uns aos outros. E aqui a palavra que ele utiliza de ser suporte, né, significa ser suporte, sustentar, carregar, tolerar. Então nós devemos suportar uns aos outros, sabe? É ser suporte, é ombro com ombro. O meu irmão está andando, eu vou andar junto dele. E muitas vezes é andar junto dele quando eu penso diferente dele. Esse ser suporte aqui não significa que eu vou ter os mesmos pensamentos, não. Sabe? Às vezes a gente vai pensar diferente, mas eu estou ombro com ombro, porque eu estou lutando na mesma batalha que ele. O inimigo dele é o mesmo inimigo meu. Nós lutamos não contra carne ou sangue. E eu vou ser suporte para ele. Se ele cair, eu vou carregar ele no colo.
e vou tirá-lo ali do meio do fogo. Uns aos outros, querido. Essa palavra é muito repetida nas Escrituras, uns aos outros. A palavra grega alelon. Reciprocidade, essa ideia de família. Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. Porque nós vamos precisar. Você vai precisar. Eu vou precisar. Não existe Aquiles no meio do povo de Deus, o cara que vai para a batalha e que resolve o negócio sozinho. Só há um herói no meio do povo cristão, Jesus Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós carecemos do apoio uns dos outros. Nós somos abençoados quando estamos uns com os outros. Não existe essa visão de individualidade no meio do povo de Deus, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus trabalha com os filhos de Abraão, com a igreja, com o povo de Israel, que é a igreja do Antigo Testamento. No Novo Testamento, com o povo de Deus, igreja. Igreja. Em amor. A qualidade final que abrange todas as outras. Esse amor que representa o amor de Deus, o amor que é sincero, sacrificial. Amor que levou Cristo à cruz do Calvário, porque Ele queria uma humanidade redimida. Amor que deve nos levar até a morte por nosso irmão. Esse é o novo mandamento que Cristo deixa para os seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? É isso que Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Com esse amor sacrificial, com esse amor disposto até a morte, com esse amor que fez com que reformadores estivessem dispostos até morrer, para traduzir as Escrituras, para pregar o Evangelho. Amor que fez com que a igreja primitiva fosse perseguida e morresse pregando, que em face da perseguição orou pedindo a Deus ousadia para continuar pregando, porque haviam pessoas indo para o inferno, caminhando a passos largos para o inferno. Se eles pregassem, eles poderiam ser presos, mortos. E eles continuaram, por amor a Deus, por amor ao seu próximo, em amor, querido. Muitas vezes a gente fica se apegando à picuinha, sabe? A gente fica querendo olhar para as diferenças, a gente fica querendo olhar para o defeito. Eu tenho que estar disposto a morrer pelo meu irmão, a morrer por ele, a carregá-lo, a estar ombro com ombro. Em seguida, Paulo, no verso 3, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Além dessa unidade se iniciar com base na caridade da nossa conduta, nós devemos lutar para preservar a unidade. Existe uma grande probabilidade, segundo Paulo, de desunião. É certo de que haverão dificuldades de haver união no meio do povo de Deus. Portanto, ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Se eu tenho que me esforçar com zelo, com grande ênfase e força para preservar, é porque há a possibilidade que não haja, de que isso vá se perdendo. Nós precisamos, querido, olhar para esse versículo e nos perguntar: tenho eu me esforçado diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, no meio da igreja? Se não tenho feito isso, eu estou transgredindo uma ordem bíblica e eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Eu devo me esforçar diligentemente. Não devo poupar esforços, eu devo me empenhar e eu devo ter pressa por isso. Ter pressa, ter urgência, dedicar toda a minha força, todos os meus esforços para preservar, para guardar, para tomar conta. Eu estou olhando, estou acompanhando para ver se isso tem acontecido. E se não tem, eu devo buscar que haja essa unidade no meio do povo de Deus, no vínculo da paz.
somos amarrados, unidos pela paz. Paz que não é nossa, paz que vem de Deus. Isso significa que a unidade da igreja é uma uniformidade? Não. A Bíblia em momento algum vai dizer que nós devemos ser uma igreja uniforme. A Bíblia diz que nós devemos ser uma igreja unida. Eu não tenho que ter os mesmos pensamentos, nós não temos as mesmas histórias, nós podemos ter diferentes visões acerca de muitas coisas. Assim como no meio do povo da igreja primitiva haviam gentios e judeus, eram pessoas totalmente diferentes, totalmente. Existiam cristãos que ainda queriam guardar o sábado, existiam cristãos que não queriam comer carne de porco, existiam cristãos que ainda não tinham compreendido totalmente, que às vezes estavam querendo circuncidar seus filhos. Imagine, eles cresceram nessa cultura, e não é que eles não eram cristãos, eles só não tinham compreendido ainda muito bem. Isso tinha no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Paulo vai exortar isso, dizendo que eles não voltassem, não retrocedessem na liberdade que Cristo havia dado a eles, mas existiam entre gentios, vindo de culturas pagãs. Queridos, entre nós, cada um aqui tem uma história, sabe? Em São Paulo, às vezes eu saía na rua, e lá muito cheio, muitas pessoas, Avenida Paulista, né, nos metrôs, você passava por milhares de pessoas, e às vezes eu ficava olhando para as feições das pessoas com as quais eu cruzava, muitas apressadas, e eu gostava de pensar, cada um aqui tem uma história, talvez alguém que veio de outro lugar, ou que o pai veio, gente correndo para tentar conseguir algo, para trabalhar, gente que está sofrida, no meio do povo de Deus, a gente que está passando pela enfermidade, a gente que está passando pelo luto, pelo desemprego, há pessoas talvez quando você vai tratar com ela naquele dia, ela não está bem naquele dia, e aí pode ser que ela te dê uma palavra atravessada, mas você já tentou parar para saber, o que está acontecendo com o meu irmão? Entre marido e mulher a gente faz isso, entre marido e mulher a gente pensa isso, fala, não, será que meu marido ou minha esposa teve um dia mal? E aí a gente tenta entender. Eu devo tentar olhar para o meu irmão e olhar com graça, com empatia, me colocar no lugar dele, esforçar diligentemente a enxergar o meu irmão, a carregar o meu irmão, a carregá-lo no colo, se ele precisar ser carregado, se foi agredido, seja fisicamente, seja espiritualmente. Precisamos enxergar, queridos, não só fisicamente, quando olhamos as pessoas, as histórias, mas espiritualmente. 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo vai dizer, exortamos-vos também, irmãos, que vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam longânimos para com todos. As pessoas têm necessidades espirituais e às vezes a gente está querendo tratar de futilidades. Há pessoas que estão insubmissas e precisam ser admoestadas, corrigidas. Isso é amor. Quando meu filho faz algo que ele precisa ser corrigido, quando eu o corrijo, eu estou fazendo porque eu o amo. Quando eu olho alguém no erro e eu não corrijo, isso significa o seguinte, eu não quero ter estresse, entendeu? Então eu ignoro. Não é assim no meio do povo de Deus. Eu converso com meu irmão, eu não vou falar com outro, eu vou falar com meu irmão. Eu não preciso ser amigo, sabe? Íntimo. A Bíblia não diz que a gente tem que ser amigo, mas irmão, se o outro precisar, ele está ali disponível para cuidar, para andar junto. Terceiro lugar e último,
Paulo vai dizer que a unidade da igreja surge da unidade do nosso Deus. Há somente um corpo, um só Espírito. Também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por causa da união do Deus Trino, o Espírito, o Filho e o Pai, nós somos também unidos. A unidade surge da unidade do nosso Deus. Nós podemos ter unidade porque Deus é um Deus unido. A Trindade Santa nos mostra isso. Verso 4 ele vai dizer: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Um só corpo. Não há possibilidade de divisão, queridos. Você já pensou? Querer dividir do meu irmão é a mesma coisa de que eu ter uma dificuldade e falar assim: rapaz, o meu dedinho está com problema, deixa eu amputar. Não estou gostando muito do meu pé, da minha mão. No corpo, se a minha mão está doendo, todo o meu corpo sofre. Quer mais diversidade que no corpo? Mão e pé não tem o mesmo propósito. A mão pega, o pé anda. Se o pé quiser fazer o que a mão faz, ele não consegue. E se a mão tentar fazer o que o pé faz, vai dar problema. Agora, tira um do outro. Nós somos um só corpo. Se eu sou privado de qualquer parte do corpo, eu sofro. Já teve que ficar imobilizado? É muito ruim. Quando somos privados de qualquer área do meu corpo, é ruim para mim. E quando eu tento agredir o meu irmão, eu estou agredindo a mim. Então você fala assim: rapaz, eu estou com uma raiva da minha mão, eu vou bater nela. E cabeça, vou bater a cabeça na parede. Você vai fazer isso? Da mesma maneira, não faz sentido eu querer me voltar contra meu irmão. Um só Espírito. Temos em nós o mesmo Espírito. E tendo em nós o mesmo Espírito, ao tentar agredir o meu irmão, eu estou atentando contra um eleito de Deus que é templo do Espírito Santo. E quem tentará acusação contra o eleito de Deus? Uma só esperança. Todos temos diferenças, mas todos devemos ter o mesmo propósito, a mesma esperança, o mesmo caminho. Nós estamos indo na mesma direção. E a nossa esperança é a redenção plena, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando temos esse mesmo propósito, quando andamos na mesma esperança, quando procuramos caminhar dessa maneira, nós seguimos junto com o nosso irmão no mesmo propósito. No casamento fazemos isso, querido. O casamento, depois do pecado, nasceu para dar errado. Não existe esse negócio de metade da laranja, sabe? Duas metades que se encaixam. Não encaixa. Não encaixa. Duas histórias completamente diferentes, de gente pecadora, miserável. Se não houver humildade, perdão no casamento, não vai dar certo. Da mesma maneira na igreja. Da mesma maneira. Uma só esperança, caminhando juntos, com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de honrar ao Senhor, de perseverar até o fim. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor. Quando a gente deixa de ter os nossos olhos no porvir, a gente começa a querer olhar a diferença, o problema do meu irmão, e a dividir. Nós não podemos fazer isso. Paulo continua dizendo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, onde existe o mesmo Senhor, judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos estão unidos, debaixo de um mesmo Senhor. Se Ele é Senhor, todos somos servos dEle, e não existe um servo maior do que o outro, não existe um servo melhor do que o outro, não existe falar assim: eis um grande servo de Deus. Escravo é escravo, querido.
Escravo é escravo. A palavra de servo do Senhor, às vezes é traduzido como servo, mas a palavra é doulos, escravo. A minha vontade não é minha. Nós somos ensinados a orar seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade. Todos servos, Ele é Senhor sobre todos. Quando o servimos, temos o mesmo propósito, porque o nosso propósito é fazer a vontade dEle. Ele está certo, todos nós aceitamos. Estamos debaixo de um só Senhor. E quando me volto contra o meu irmão, eu estou me voltando contra o meu Senhor, querendo me colocar em paridade com Ele. Uma só fé, todos somos salvos da mesma maneira. Não tem ninguém que pode ir ao céu por outro caminho. E não existe quem tem mais ou menos. A fé salvífica é dada por Deus a nós, e nós recebemos da parte de Deus e cremos, e somos salvos. Eu não posso chegar e olhar para o meu irmão e dizer, não, veja bem, eu sou mais salvo do que você. Ou é salvo, ou tem fé ou não tem. Nós temos uma só fé, todos temos o mesmo acesso a Cristo, todos seguimos o mesmo caminho para a salvação, nós todos estamos no caminho estreito, tomando a nossa cruz. Se eu rejeito o meu irmão e a fé dele, eu estou rejeitando a minha fé, a mesma fé. Um só batismo, o sinal exterior da fé em Cristo. O sacramento, batismo é um sacramento, um sinal visível da graça invisível de Deus. Todos fomos batizados por crer em Cristo. E o batismo é um sacramento de unidade, onde nós somos unidos ao povo de Deus. Nós entramos, fazemos parte do povo da aliança. O meu irmão foi recebido pelo mesmo batismo que eu fui recebido. Eu não posso rejeitar, porque o batismo dele foi o mesmo do meu. O mesmo do meu. O Espírito, Jesus Cristo e Deus o Pai. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus e Pai de todos. Todos somos membros da mesma família. Temos o mesmo Pai, portanto somos irmãos. Adoramos o mesmo Deus. Não posso rejeitar o meu irmão e dividir a família de Deus. Quando divido a família de Deus, eu estou desagradando fortemente o meu Pai. Ele vai dizer que é sobre todos. A preposição que ele utiliza aqui, sobre, epi, mostra que Deus está acima de todos. Todos nós estamos debaixo do mesmo Deus, debaixo da soberania dele. Ele é soberano e ele governa sobre todos. Não há escapatória para nós, a vontade dele sempre será feita. Eu não posso querer impor a minha vontade. Eu não posso querer ignorar a vontade de Deus. Eu não posso querer me colocar em paridade com esse Deus. Ele está acima de nós, queridos. E nós devemos ser servos uns dos outros e dele. Age por meio de todos. Olha que coisa belíssima. Às vezes a gente olha assim e fala, não, mas eu não prego. A gente acha que quem Deus usa só quem está aqui na frente. Eu não toco e não prego, então não tem dom. Todo crente, todo membro da família de Deus, Deus usa. Deus age por meio de você. Deus usa a sua vida. Todo cristão é um instrumento nas mãos de Deus. Deus utiliza todos os membros da família como instrumento em suas mãos. Sabe qual que é o problema? Quando eu não quero contato com meu irmão, eu deixo de ser abençoado por Deus, por meio dele. Deus usa pessoas para nos abençoar, queridos. No meio da igreja há diversos dons. A sequência do texto vai nos mostrar isso. No meio da igreja há diversos dons, e Deus derrama esses dons no meio da igreja, e eu sou abençoado pelo meu irmão, porque ele é instrumento de Deus para abençoar a minha vida, assim como eu sou instrumento de Deus para abençoar a vida dele. Nós devemos, como instrumento de Deus, ser bênção na vida do meu irmão. E veja que Deus investe naquele que ainda não deu certo. Há pessoas que talvez estão começando a caminhada, e às vezes a gente acha que não, fala, fulano,
Fulano não, é isso que fazem com Paulo quando ele se converte. Fala, Paulo? Perseguidor da igreja? De jeito nenhum. Deus investe naquilo que não deu certo ainda. Deus não procura resultado. Deus não é pragmático. Deus está preocupado em transformar filhos, em serem parecidos com Jesus. Deus quer o nosso coração. Quando o pai do filho pródigo está ali esperando e vê o seu filho chegando, ele corre ao seu encontro, ele dá um abraço nele, manda colocar a melhor roupa, o anel no dedo, sandálias nos pés. Mataram o novilho cevado. O pai do filho pródigo não está olhando para ele dizendo assim, não, quando você der resultado eu reconheço, eu te coloco como meu filho. Não, ele o recebe, ele o acolhe, mesmo que ele não desse resultado algum. O Senhor Jesus atravessa o mar da Galileia e ele vai para a região dos Gadarenos, e lá havia um endemoniado que era complicado. O povo da cidade tentou acorrentá-lo para que ele não gerasse problema no meio da cidade, porque ele às vezes ficava nu e dormia no cemitério. Então você imagina, às vezes você está passando a noite numa cidade e aí sai um homem endemoniado, nu, do meio do cemitério, correndo. Você imagina o desespero que havia naquela cidade. Então provavelmente os homens daquela cidade, quando em algum momento que aquele endemoniado estava mais tranquilo, o acorrentavam para ele ficar lá. Se eles pudessem matá-lo, talvez o fariam, mas aquele homem quebrava aquelas correntes, aqueles demônios, e ele voltava a assolar toda aquela cidade. Jesus vai até aquele lugar só para libertar aquele homem. Aquele homem é liberto, aquele homem quer seguir Jesus, mas ele não é judeu, ele é gentio, ele está na região da Jordânia, ele não está em Israel, ele está do outro lado do mar. E Jesus diz para ele, não, vá pregar para os seus. E aquele homem foi o primeiro missionário, ele prega em toda a região de Decápolis, primeiro missionário na região da Jordânia, pregando aquilo que Cristo fez na vida dele. Alguém que ninguém dava nada, foi um instrumento de Deus para pregar para uma região, toda uma região, ouvindo que o Messias havia chegado, ouvindo do que Jesus podia fazer. Alguém investiu em mim, querido, quando eu não dava resultado. Alguém provavelmente investiu em você. Deus investe em você, Deus age por meio de você, mas Deus age por meio do seu irmão. Deus age em todos, e quando eu rejeito o meu irmão, eu estou rejeitando a ação de Deus no meio do povo. Cuidado com isso. Por fim, ele vai dizer, Deus está em todos. Todo cristão, mais do que ter Deus acima de nós, em sua soberania, mais do que fazer parte da família de Deus, mais do que ser instrumento nas mãos do Senhor, Deus habita em nós, Deus está em nós, Deus age por meio de nós, mas Deus habita em nós. Como posso me levantar contra um irmão em quem habita o Espírito Santo de Deus? Quando faço isso, querido, eu estou me levantando contra o próprio Deus. Não faça isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Infelizmente, muitas vezes, irmãos contra irmãos. Isso não pode haver no nosso meio. Como que a gente pode mudar isso? Cantamos a canção, a começar em mim quebra corações. Isso deve começar por mim e por você, querido. A igreja, ela não é transformada, sabe? Por meio de algo no outro. A igreja começa por mim, a igreja começa por você.
podemos levantar muitos problemas, mas nós somos problemáticos. O problema é que os nossos problemas a gente lida bem. O problema que o outro causa, eu não gosto muito. Nós queremos resolver os problemas do outro. Nós queremos mudança no outro. Começando de mim, começando de você, querido. Seja alguém que se esforça diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Alguém que é humilde. Alguém que é manso. Alguém que é longânimo. Alguém que é tolerante. Alguém que suporta o próximo. Alguém que é amoroso. Alguém que percebe o agir de Deus no meio da igreja, que quer ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar o outro. Isso deve começar por nós. Quando eu amo alguém que não tem nada para me oferecer em troca, então eu manifesto o caráter de Deus. Quando eu manifesto misericórdia para com o miserável, ele não vai me devolver nada. Então eu estou mostrando o caráter de Deus, eu estou revelando o caráter de Deus. Nós precisamos nos esforçar para ser uma igreja com um caráter santo. Mas uma igreja com caráter santo é feita de cristãos com caráter santo. Eu e você. Então não adianta olhar para o outro. Não adianta pensar no outro quando você ouve os sermões. Fulano de tal devia estar aqui. Não é o fulano, não, é você, querido, sou eu. Nós precisamos nos esforçar. E quando nós agimos, quando eu mudo, a igreja começa a mudar. Quando eu sou instrumento de Deus para abençoar, a igreja começa a ser abençoada. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos uma igreja unida, com caráter santo, unida por esse Deus, que é um Deus triuno. Que Deus nos ajude. Vamos colocar perante o Senhor em oração. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra lida e exposta. Que nessa noite ela encontre guarida no nosso coração. Que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Nos ensine a viver o Evangelho. Nos ensine a praticar o que temos ouvido. Nos ensine, Senhor, a ter um caráter santo. A não ter uma piedade, Deus, aparente. Simplesmente querer mostrar piedade. Mas nos ajude, Deus, a ter um caráter piedoso, voltado a Ti, desejoso pela Tua presença. Que nós sejamos pessoas de oração. Gente que busca a Tua face, gente que ama a Tua palavra, gente que ama o próximo, e que ama a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, amém.